O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito interessante, sobretudo, eu acho, no primeiro momento, por um movimento físico de Jesus. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Portanto, iam do lado ou iam atrás. Voltando-se, ou seja, olhando para trás, voltando-se, parando de ir para frente e olhando para trás, ele disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, até da própria vida, não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Por que eu acho interessante isso aqui? Porque eu acho que Jesus teve um estalo na cabeça, olhou assim para trás e falou: é gente demais andando atrás de mim. Eu acho que esse povo está andando atrás de mim porque não está entendendo. Se tivesse entendido, não estava aqui. Nem sempre muita gente é sinal de boa coisa, né? Voltando-se, ele fez essa lista de exigências porque eu tenho certeza que Jesus pensou assim: eles não estão entendendo o que estão fazendo e vão passar vergonha. Vai ficar ruim para eles, coitadinhos. E por dó da multidão, por dó de cada um de nós, porque nenhum de nós foi chamado a passar vergonha, Jesus então começa a dizer para aquela multidão que ele achou que estava numerosa demais: se alguém vem a mim, como vocês estão vindo a mim, e não param de vir a mim, mas não se desapega. O primeiro verbo do Evangelho é desapego, ou seja, aquilo não me pega, aquilo não me leva, aquilo não me gruda, não tem influência de me levar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E não se desapega de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que talvez a multidão não estava entendendo: vocês estão andando atrás de mim, mas eu gostaria que quem estivesse atrás de mim, estivesse atrás de mim, para ser meu discípulo e não meu fã. Discípulo e não queridão, amigo. Discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é alguém que pega a própria vida e dispõe ela em todas as áreas da vida dele. Sua vida social, financeira, espiritual, psicológica, afetiva, moral, comportamental. Pega tudo isso e fala assim para alguém que ele chama de mestre: mestre, está aqui, igual um barro mole e disforme, pode fazer o que você quiser com isso. Portanto, ser discípulo significa
que eu estou 100% disponível ao molde do Mestre. Para o povo oriental, e Jesus é um oriental, nas suas culturas e religiões, e também para os judeus, Jesus é um judeu, esse processo discípulo-mestre é muito mais fácil de compreender do que para nós. As pessoas escolhiam para si um mestre, no caso os discípulos, eles foram escolhidos pelo próprio mestre, mas enfim. E eles dispõem a vida, por uma profunda admiração ao mestre, a ficarem iguaizinhos o mestre. Então no tempo de Jesus, não era só Jesus que tinha discípulo. Muitos homens tinham discípulos, que ficavam com ele 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Abriam mão de tudo e iam viver com aquele mestre. Qual era a ideia disso? Que no final disso, o sujeito falasse, pensasse, sentasse, pegasse o garfo e a faca, caso houvesse, igual o mestre, a carinha do pai, até o jeito de andar. Então esse processo era muito conhecido naquele tempo. E Jesus então está dizendo o seguinte: olha, é muita gente. Eu acho que eles estão esperando outra cura. Acho que eles não vêem a hora de eu multiplicar outro pão, e hoje eles vão esperar eu passar a manteiga, porque quanto mais você dá, mais mole fica. Eu espero que vocês estejam atrás de mim para ser meu discípulo. Só que aí vocês precisam entender. Se você vem a mim, me dizendo que quer ser meu discípulo, mas não se desapegar, ou seja, vem a mim para ser meu discípulo, eu vou moldar você, o seu jeito de falar, de pensar, de sentir, de existir nessa vida com relação ao próximo, ao dinheiro, aos prazeres, a Deus, a tudo. Se você quer ser igual eu sou, não tem como eu fazer isso. Se na hora que eu for pegar você para te quebrar, para te esmigalhar e te moldar, eu encontrar entre nós dois, papai, mamãe, mozão, benê e filhô. Não dá. Você precisa se desapegar deles. Então o desapego é justamente isso. O mestre está me moldando e o meu pai não me pega para outra coisa. O mestre está me moldando, mas a minha esposa ou o meu marido não me pega para outra coisa. O mestre está me moldando, mas irmão, irmã, amigo, cunhado, padrinho, madrinha, afilhado não me pega. Se sobrar, tem. Se não sobrar, não tem. Não se desapega. E aqui está, irmãos e irmãs, por que a gente passa, queridos, tristemente, uma vida na igreja e a gente não se assemelha ao mestre? Em tudo em nós. Por que não? Porque nós estamos apegados, porque nos pega, nos puxa, nos atrasa o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a casa, o campo e tudo. O desapego. Agora, o que é desapego? Desapego é um ato da vontade. Eu me desapego porque quis me desapegar. E aqui, por que é que eu faria um desapego tão profundo? Por amor, por admiração ao mestre, por amor e por desejo ao que eu ainda vou ser, eu me desapego. E desapegar, se você precisa entender que é um ato da vontade mesma, e não do afeto. Tem muita gente que espera, não, eu ainda vou me desapegar do meu pai, ainda vou me desapegar desses amigos. Mas no fundo a pessoa está esperando o dia em que ela vai acordar e não sentir vontade de se desapegar, de se apegar. Não existe isso, meu irmão. Você nunca vai acordar sem sentir vontade, sem sentir amor, sem sentir carinho. Não existe isso. É um ato da vontade, é um ato racional. Por amor a Cristo, por admiração a Ele e por um profundo desejo de que eu quero ficar igualzinho Jesus. E aí então eu entendo coisas que causam apego em mim, eu gosto delas, elas não são ruins. São ruins? É ruim ter pai e mãe? Quem não tem é que sabe. É ruim ter esposa, filhos? Quem está encaiado é que sabe. É ruim ter irmãos e irmãs? Claro que não. E até da própria vida, é ruim ter sonhos, desejos, vontades, gostos, manias, particularidades? Não é ruim.
Mas o discipulado só acontece em quem ama e admira o Mestre acima das coisas boas e faz um ato de vontade. Que legal, que bonito. Mas é pecado? Não, não é pecado. Mas me apega, tem pega em mim. Jesus está me levando para frente, Ele está me pegando aqui. Porque faz carinha de dó, porque faz carinha de não sei o quê, e os meus apegos. Então Jesus está dizendo, eu não vou conseguir fazer esse vaso de barro, eu não vou conseguir mexer em você, porque toda vez que eu vou mexer em você, eu encontro o seu pai. Eu não vou conseguir mexer em você, porque todas as vezes que eu vou mexer em você, eu encontro o seu sono, a sua fome, o seu medo financeiro. Sempre que eu vou pôr a mão em você, tem alguma coisa aí. Quando o oleiro vai trabalhar o vaso dele, fazer o barro dele, às vezes está quase pronto, ele quebra de novo. Por que ele quebra de novo? Porque ele olha no vaso e com a própria mão, ou com o olho, e com o auxílio dos dois, ele sente que tem pedrinha, não é isso? Derrete de novo, vai de novo, para tirar a pedrinha que está apegada no barro. Eu não posso vender esse barro, eu não posso vender esse vaso, eu não posso colocar na minha vitrine um vaso que a pessoa quer comprar o vaso, mas junto ela vai levar as pedrinhas. Então, meus irmãos, Deus quando nos escolhe, Ele quer tirar as pedrinhas. Quando Ele quer fazer, como diz Paulo, um vaso de glória, de barro, mas de glória. São Paulo diz, esse tesouro que é Cristo, nós trazemos em vasos de barro. Nós somos de barro, mas trazemos um tesouro. Cristo quando nos escolhe, quando nos chama, ou quando a gente sente vontade, se oferece para Ele, a gente precisa entender isso. Eu não vou pôr para vender lá um vaso, que a pessoa quer, o vaso de barro, coisa linda do mundo. Aí quando ela compra, ela leva um monte de pedra para casa. Um monte de impureza para casa. Então não está pronto. Esse é o processo do desapego. Essas pedrinhas, e nenhuma delas é pecado. Mas, se você vem a mim para ser meu discípulo, é bom entender isso. E por que é bom entender isso? Ele vai falar mais coisa ainda. O desapego, aí ele vai falar agora, o carregar a cruz. Quem não carrega a sua cruz. A cruz é essa quarta-feira. A cruz é quem eu sou nessa quarta-feira. Eu sou o pároco de Alto Piquiri nessa quarta-feira. Quem é você nessa quarta-feira? Eu sou a mãe desse, a esposa daquele, marido dessa, dono dessa loja falida, dono dessa loja que está ganhando muito dinheiro. Eu sou quem eu sou hoje. Eu sou um idoso, eu sou uma senhora, eu sou solteiro, eu sou casado. Quem eu sou hoje? Em paz com o que eu sou hoje. Isso se chama cruz. Quem não carrega a sua cruz. Você não é o outro não é você, ninguém tem culpa, você não deve nada para ninguém, carrega o seu hoje. Quem é você hoje? Você casou com quem? Por que casou? Mandei casar? Então você pega que é seu. Você não estudou? Alguém te obrigou a não estudar? Queria ter estudado? Eu não sei, carregue a sua cruz. Pegue a sua vida, com as contrariedades e os pesos que ela tem, com as alegrias e belezas que ela tem, põe no seu próprio ombro. E aí diz Jesus, quem não carrega a cruz, e quem não caminha atrás de mim, porque irmãos e irmãs, tem muita gente carregando a cruz, mas não está indo em direção a Jesus, está indo em direção ao inferno com cruz. Como é triste isso, né? As pessoas que desperdiçam a cruz, desperdiçam o sofrimento e desperdiçam a vida. Ao invés de pegar a cruz e ir atrás de Jesus com ela, elas pegam a cruz, porque hoje é quarta-feira para todo mundo, a pessoa não vai deixar de ser quem ela é só porque ela não quer ser. Ela pega o dia de hoje e vai atrás de Jesus, do Evangelho, das bem-aventuranças, vai atrás do capeta, vai atrás da depressão, vai atrás da blasfêmia, vai atrás da lamúria, vai atrás do pecado, carregando a cruz. E vai para o fundo do poço carregando a cruz. Então, carrega a cruz atrás de mim. E o caminho dele é meio estreito, né? Quem não faz tudo isso não pode ser meu discípulo. E por que não pode ser? Não é porque Jesus está de mau humor, falou assim, eu não gosto de quem usa verde. Quem quiser vir de verde, verde eu não gosto. Quando Jesus diz não pode ser meu discípulo, a gente precisa entender, porque a gente não entende isso. A gente acha que isso aqui, e que os pecados todos, né, que Deus diz que é pecado, a gente acha que isso é um ato do humor de Deus. Então ele acordou meio nervoso, o time dele perdeu ontem, ele não dormiu bem, sei lá, ele está com dor de cabeça. Ele não é muito fã de verde, ele não é muito fã de sogra,
Então ele vira para trás e fala assim, ó, quem não desapegar da sogra também não precisa vir. Não. Quando Jesus diz que sem tudo isso eu não posso ser discípulo dele, não é uma regra fruto do humor de Jesus. É uma regra fruto da coisa mesma em si. Quando ele diz não pode ser meu discípulo, significa não vai conseguir ser. Não venha atrás de mim com mulher, filho, irmão, irmã, pai, mãe, casa e campo, apegando em você, porque não vai dar certo. Você não pode ser discípulo. Mas por quê, padre? Porque eu não passo, eu não tenho idade. Me escuta, não vai funcionar. Não pode ser. Não vai conseguir ser. Não é porque eu não quero, não tem nada contra pai, mãe, irmão, sogra, feriadinho, não tem nada. É que não dá. Não funciona. Não vai acontecer. E aí então ele vai dar um exemplo que nos ajuda a entender o que é discipulado. Diga comigo, construção e guerra. Repete. Só quem está vivo. Construção e guerra. Esse caminho de ser discípulo de Jesus, ele compara uma construção e uma guerra. Dois lugares bons de passar vergonha. Duas situações da vida boas para a gente dizer assim no meio do caminho, meu Deus, por que eu vim? Se eu soubesse antes, meu pai, agora estou lascado. Duas situações boas para a gente morrer de arrependimento. O discipulado é duas coisas. O que é as duas coisas? Construção e guerra. Por que não pode ser meu discípulo? Só para vocês entenderem, olha, com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula quanto esse negócio vai custar, quanto tem no banco, quanto é o acerto da empresa, quanto ganha por mês, quanto gasta de mercado, água, luz, para ver se tem condições, para ver se tem o suficiente para terminar. Porque caso contrário, o que acontece? Lança o alicerce, começa a subir a parede, quando está dessa altura, não é mais capaz de terminar. E o que acontece quando você fica com a parede pelo meio? Todos, ao verem isso, começarão a caçoar dizendo... Começou a construir, não serve nem para terminar, mas é um bobão mesmo, né? Ah, é um iludido. Mas só ele achou que ele ia conseguir construir uma casa desse tamanho, né? Não dá um vazio na alma, gente, quando a gente passa às vezes em certos lugares e vê uma casa que não ficou pronta? Que a quiçaça está mais alta que a parede, aquelas casas que fica só o saiote assim, meia janela, e o mato já está mais alto que aquilo. Começarão a caçoar. E sobretudo a tua família vai caçoar legal. Um pouquinho na tua frente, um montão nas tuas costas. Sabe quando você vai mais cedo embora do almoço de domingo? Do churrasquinho de ontem? Nossa, o que eles fazem pelas suas costas. Começou, mas não termina nada. Isso é um mecanismo que muita gente tem na vida, né? Tudo que começa não termina. Mas presta atenção nisso aqui. Faça bem suas contas antes de você começar a subir a parede. Vai ficar muito feio. Você não calculou antes, amigo? Você não sabia que você não ia dar conta? A projeção financeira da vida mesmo, né? Mas Jesus está usando desse exemplo para dizer o seguinte, meus irmãos: ser discípulo de Jesus é uma construção. Senta e calcula se você vai até o fim com isso aí. Senta, porque vai ficar muito feio. Segundo exemplo que Jesus dá, a guerra. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro, examina bem o time que tem, e pensa, eu tenho 10.000 soldados, o outro vem com 20.000. Vai dar bom essa guerra ou vai dar ruim? Esses 10.000 é pau para toda obra mesmo? Vence 20.000? Caso contrário, se vê que não pode, manda negociar a paz, envia mensageiros para negociar a paz, senão você vai ser destruído no meio da guerra, meu querido. Vai lutar um dia, 2 dias, no terceiro dia você está morto. Então veja, meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui? Ser discípulo dele é uma construção, ser discípulo dele é uma guerra contra 20.000 soldados.
É uma guerra dentro de nós. É uma guerra ao redor de nós. E como é que se vence essa guerra? Rezando muito para Nossa Senhora? Não. Fazendo um ato da vontade em relação aos meus apegos. Não aos meus pecados. Pecado já está pressuposto que ficou para trás. Um ato da vontade. Porque contemplei uma beleza em relação ao que me apega, ao que me puxa. Senão, vai ficar pela metade, vai tomar um pau na guerra e ainda vão tirar sarro de você. É ou não é a vida de tantos cristãos católicos que começaram, proclamaram que iriam inaugurar uma torre, que iriam vencer uma guerra. Cadê eles hoje? E por que não estão nessa construção? E por que não estão nessa guerra? Porque foram atrás de Jesus, ninguém duvida. Mas não consegue se desapegar da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa. Porque nós temos apego. Porque nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Nós não podemos ser ofendidos, nós não podemos tomar uma agulhada, nós não podemos ficar velho, nós não podemos ficar gordo. Nós queremos o mundo, com tudo que ele tem. E travamos na pergunta, mas é pecado? E aqui entenda, meu irmão, o demônio nos leva para longe de Deus não só com o pecado. O demônio nos leva para longe de Deus com apegos a amizades. Quantas pessoas ficaram para trás porque eram apegadas e não conseguiram deixar alguém para trás? Se você não consegue deixar alguém que você ama para trás, você vai ficar para trás junto com ele. Você quer que quem você ama venha para frente com você? Deixa ele para trás. Porque quem te moveu não foi outro, foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que mova a sua filha. Enquanto você ficar amarrada na tua filha, nem ela nem você anda. Quem moveu a senhora? Foi o seu marido? Foi o Espírito Santo, eu acredito. Então por que a senhora quer mover o seu marido? Você não vai mover o seu marido, você vai deixar ele para trás. E reza para ele sentir Deus enfiando o pé na bunda dele, aí ele começar a andar. Porque tem uns que Deus está chutando, faz mais de ano, até hoje não sentiu. Deve ter calo na nádega, não é possível. Mas você está entendendo. E quantas pessoas ficaram para trás porque eram apegadas e sentiram dó de deixar para trás. Filho, eu estou andando, você quer vir? Eu não paro por você. Até os pagãos entendem isso. Como é que é aquela música? Nem sei quem canta, mas venha. Nem por você, nem por ninguém. Lembra dessa? Eu me desfaço dos meus planos. Quero, como é que é? Não sei o que dos meus 20 anos. O sujeito que serve lá, sei lá quem ele serve, olhou para a amada dele, dos amigos dele, falou, nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Eu estou indo. Se você couber neles, bem, né? Se não, amém. Cristo é a mesma coisa, queridos. Se você viu algo em Jesus e começou até ele, que vergonha vai ser se eu ficar pelo meio. E por que é que ficamos pelo meio? E por que tomamos um pau nessa guerra? E apanhamos igual o cachorro vira-lata. E viramos zombaria na boca dos outros. Eu fico imaginando, às vezes a gente passa na rua, eu fico vendo o povo com camiseta de acampamento saindo de boteco, entrando em boteco. Sabe? Andando na rua mesmo, assim, gente que eu não sei se essa camiseta foi doada para ele, se ele roubou em algum lugar, porque eu não associo ele ao fato igreja. Mas está lá com essa camiseta bonita. Eu fico imaginando, será que essa pessoa não tem noção de ridículo? Não de mim, porque eu olho e eu sinto dó. De verdade mesmo, eu tenho meus defeitos, minhas maldades. Mas essa aí não, eu olho e eu sinto dó. Mas eu fico imaginando, é muito jumento. Tem gente que nasce, olha, tem gente que eu acho que é besta na genética. É no DNA que está a falta de inteligência. Será que não vê que quando vira as costas, que quando anda, o povo olha e fala, mas é um besta mesmo, é um bobo. Você lembra que entrou correndo na igreja 4 anos atrás? Lá, não é esse aí que entrou? Vira motivo de zombaria para os outros. Vira motivo de trauma para si mesmo. Então olha o que está dizendo Jesus aqui, meu amigo. Não é porque eu sou chato, não. É porque não vai funcionar e você vai ficar envergonhado. E não tem vergonha maior do que o teu sobrenome ser que era da igreja. Porque é o sobrenome de muitas pessoas. Qual o primo? O primo
da igreja. Imaginou? Qual o primo? É o primo. Aquele que era da igreja, aquele que vivia na barra da saia do padre. Esses verbos no passado, isso é uma vergonha. É uma vergonha. E foram os apegos que travaram. E aí Jesus diz: do mesmo modo, portanto, ou seja, na mesma construção, na mesma guerra. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que vem a mim, o padre, a criança, a vovó, o rapazão, qualquer um de vós, qualquer um que vem a mim, se não renunciar, ato da vontade, ato de assunto que a gente resolve dentro da nossa cabeça. Se não renunciar, você não acorda sem vontade de. Você faz a renúncia de. Renúncia é aquilo que ainda é meu direito. Presidente da República pode renunciar, pode sofrer um impeachment. Qual que é a diferença? Ele vai deixar de ser. Impeachment, a gente tira na força, no poder da lei. Você não queria, mas não precisa, sai daí. Renúncia, eu posso continuar, mas a partir de hoje não continuo. Eu quero não ser mais. Eu quero não continuar mais. Portanto, meus irmãos, se a gente ficar esperando um dia na vida onde nós não vamos ter mais apegos, afetos, ou se a gente ficar esperando um dia onde sei lá o que vai acontecer dentro da gente, nós vamos acordar num fervor, num fogo, possuídos pelo Espírito Santo, isso não existe. Simples assim. Ninguém sente vontade de sair do mal, como ninguém sente vontade de ser santo. Não existem esses desejos, essas afetações. É um ato racional do meu querer. E aqui sim, né, está a tal da vontade. É o que eu quero para mim. E aí Jesus diz: se vem, mas não renuncia, um ato racional da vontade, um assunto fechado na minha vida, não está mais aberto se eu já fechei esse assunto, não pode ser meu discípulo, ou seja, não pode ser meu barro. Não pode ser. Você vai gastar tempo à toa na tua vida, como muitos gastaram. Meu Deus, que tristeza. Eu vou te mexer, eu vou te moldar. Os outros vão começar a dizer: nossa, mas que bonito que está ficando esse vaso, gente. Nossa, o senhor vai pôr para vender? Ah, é caro. Você vai virar até objeto de desejo, de admiração. E quando estiver quase pronto, para a tua vergonha, puf, quebra, trinca, não consegue. Não pode ser, não é capaz de, não vai aguentar o. Não pode ser, porque não vai ser capaz de ser moldado o quanto precisa. Não pode ser, porque não vai aguentar o que eu vou colocar no discípulo. Você vai se estourar no bem que quis fazer, porque não se desapega de si, da própria vida, do próprio ego. Tem gente que hoje toma remédio para dormir, para comer e para o estômago. Por quê? Porque foi ser traficante, prostituta? Não, porque foi servir a Deus. Foi servir a Deus, mas não se desapegou do poder que o sorriso ou a cara feia de alguém tem sobre ele. Não se desapegou desse ego interior que todos nós temos. E hoje vai no mesmo psiquiatra que quem foi atrás do pecado. O evangelho é muito sério, minha gente. Toda bênção pesa. Toda graça pesa. Tem peso. Hoje muita gente está sofrido, rezando, pedindo um emprego. Meu Deus, ficar desempregado. Mais um mês entrando. Vai marcar uma consulta no psiquiatra. Precisa tomar um remédio, um ansiolítico. Não estou tirando sarro de ninguém. Mas lá naquela fila, do lado dele, tem um cara que vai tomar o mesmo remédio que ele, porque está desempregado. Porque tem um trabalho. E agora ele não aguenta o trabalho. Porque lá é um ambiente pesado, as pessoas acham que estão me olhando, falando de mim. É como se Jesus estivesse falando assim: não entre na fila do desempregado para conseguir emprego, se você não parar de ser mimimi.
Vai dar ruim para você, igual do desempregado. Vai gastar o salário que o outro não tem, no remédio que o outro não tinha. O desapego de si mesmo. Tem gente hoje ferida, machucada, esmigalhada, envergonhada, porque não calculou direito. Porque não entendeu, não dá para levar junto. Não tem jeito. Ou fica, ou eu também não vou direito. E a gente é puxado para trás, né? A gente é puxado para trás. Igual você querer andar com um elástico no pé, e se você conseguir ir longe com o elástico no pé, aí que ficou perigoso, né? Porque aí vai aumentando a tensão, a tensão, a tensão, a tensão, a tensão. Quando chega lá, quem estava parado desde o início não se machuca. Quem conseguiu ir um tanto quanto longe é que é arremessado para trás. Portanto, queridos, quem quer ser discípulo precisa entender o evangelho de hoje. Senão vai passar vergonha na vida. Fala, eu não quero passar vergonha não, Senhor. Deus me livre e guarde. Então escute o Espírito Santo falando com você essas palavras: desapego, cruz, caminho e renúncia. Vamos ficar em pé.